Bem-vindos a mais uma edição do Beto no Mundo. Nesta série, nós buscamos apresentar a diversidade natural e cultural do planeta, sempre com o germe das viagens que me acompanha desde os 16 anos, quando fiz high school nos Estados Unidos, aos 22, quando passei 3 anos na Ásia, e até hoje sempre encantado com viajar e aprender ao longo do processo. Viajar é permitir-se transformar. A Trip and Travel comemora 35 anos de mundo nessa semana. Nós que iniciamos a história do intercâmbio no Rio Grande do Sul, desde 2016, com a chancela virtuoso concedido às melhores agências de viagem do planeta, e fazendo valer o legado do Monsieur Roche, o historiador e grande intelectual francês, né, que juntos concebemos o conceito de viagens de imersão cultural. E desde então já percorremos 4/5 do planeta. Com isso, dou início a mais um Beto no Mundo, o 78º episódio da 4ª temporada com Uzbequistão. Uma viagem que nós realizamos em outubro, no Grand Tour Trip Travel Ásia Central, onde percorremos o Cazaquistão, Quirguistão, e hoje apresento para vocês o Uzbequistão com as emblemáticas cidades da Rota da Seda de Samarcanda, Bukhara e Riva. Foi um itinerário, né, através dessa rota que conectava por milhares de anos, né, o Extremo Oriente com a Europa, possibilitando a troca de informações, mercadorias, né, entre as grandes civilizações do planeta. Essa foi a nossa caravana, né? Então, os expedicionários do Grand Tour Trip Travel Ásia Central, né? Estamos com vários aqui presentes, né? E o Gil, o nosso guia, né? Então, no momento aqui, compartilhando seu saber numa das medressas de Samarcanda, né? Antiga capital sogdiana, capital de Timur. Nos bastidores aí, uma das cariocas fotografando Marisha na entrada de Bukhara. E essa imagem de um Samarcand meio mágico é o que mais representa para mim essa viagem. É uma viagem pela história, pela cultura e que nos faz viajar no tempo e no espaço. Aqui em Bukhara, o mais emblemático, que foi o nosso farol durante esses 3 dias que percorremos a cidade, a Torre de Caian, com 14 tipos diferentes de designs, né, lá do século XIII, da época dos Caraquinides. Então, essa praça que combina majestosa, né? Que combina a minarete com mesquitas e medressas. E depois a gente segue para Riva, com a sensação de a gente estar em um museu a céu aberto. É uma verdadeira viagem ao período medieval, quando Riva era um grande centro de comercialização de escravos, que captavam entre as tribos de turcomanos e vendiam para os russos. Bem-vindos ao Beto no Mundo, Uzbequistão. Nossa capital é Tashkent, a língua oficial é uzbeco, a maioria da população é muçulmana, é uma república presidencialista, é um país com com 450 mil quilômetros quadrados, que abriga 32 milhões de habitantes, com PIB de $7.350, e está na metade da lista de índice de desenvolvimento humano, né, que relaciona os países da
da Organização dos Estados, da ONU, né? E ele está em 100º lugar. Geografia, vamos nos localizar, né? Então, aqui nós estamos no Uzbequistão, junto no centro da Ásia. Se a gente for dividir a Ásia Central em suas regiões, né? Nós temos o norte da Ásia, a Ásia Central, a Ásia em áreas, né? O Sudeste Asiático, o sul da Ásia e o leste. Nossa área de atuação hoje é no azul, que é no centro da Ásia, compostos de 5 países, antigas repúblicas soviéticas, do Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e o nosso Uzbequistão de hoje. Então, o Uzbequistão, ele tem o Vale do Fergana ao sul, tem o grande, que é o celeiro da Ásia Central, tem o deserto de Zizikun no centro e faz fronteira com o Mar do Aral ao norte. A Ásia Central é o cenário dos povos nômades e da sua interação, é o palco, né, de interação dos povos nômades com as civilizações sedentárias de sua periferia. E se no Cazaquistão e Quirguistão nós falamos dos povos nômades, seja das estepes, seja das montanhas, aqui no Uzbequistão nós vamos falar sobre as grandes civilizações que aqui se assentaram, porque nós estamos no coração da Rota da Seda, que fez com que cidades como Bukhara e Samarcanda, que nós vamos estar apresentando por 2000 anos, era o eixo comercial ligando o Oriente com o Ocidente. A minha Ásia Central, ela começa em 1998, quando, no meu ano sabático na Ásia, eu percorri o Turcomenistão Oriental, o Xinjiang, na China, né? E sabendo desses outros dessas, na época, repúblicas soviéticas, né, que tinham do lado russo, do lado soviético, me fez querer retornar. E para lá eu retornei uma década depois, né, com as informações que a gente tinha, esses países estavam recém se constituindo, né, tendo sido desmembrados da União Soviética em 1991, e com meu Lonely Planet no bolso, curso prático, eu segui os passos de Marco Polo pela Rota da Seda, esse conjunto de rotas comerciais que ligavam o Oriente com o Ocidente desde o século II a.C., né? E uma fonte de interações econômicas, culturais, políticas e religiosas entre essas regiões. E aqui, entre Samarcanda e Bukhara, nós estamos no Noiô, né, no coração desta rota. E a rota leva o nome do produto mais lucrativo, que foi a patente comercial, que durante milênios o Ocidente não sabia como era feita a seda, né? Então, bicho da seda, a produção era um grande segredo chinês, né? E nós temos aqui, então, a Rota da Seda, e na nossa região nós vamos começar com um dos reinos que existiu na antiguidade, que dominava essa Transoxiana, que é a região que nós estamos visitando hoje. Foi o reino Sondiana, uma civilização iraniana, né, que se estendia não só no Uzbequistão, mas nos atuais Tajiquistão, Cazaquistão e Quirguistão. Então, em Sondiana existe em função desses dois rios, né, a Mudária e o Sirdária, que é o Oxus, então é a região transoxiana, que atravessa o rio Oxus, né, na cidade de Samarcanda e Bukhara. Ela ficava ao norte aqui do reino de Bactria, né, e entre esses dois rios, o rio Oxus e o rio Charartes, que hoje chamamos de Amudária e Sirdária. E a Sogdiana vai acabar sendo incorporada ao Império Persa por Ciro o Grande, então vai ser uma das satrápias do Império Persa Aquemenida. Então aqui nós temos toda a extensão do Império Persa
no século V a.C., que vinha desde a atual Líbia, pegando toda a Anatólia e chegando até a Ásia Central. É aqui, Sondiana estava nas margens deste império. Aqui nós vemos um relevo na Padama de Persépolis, onde os sondianos estão fazendo tributos ao rei persa Dario I no século V a.C. E esse império, aqui nós temos Sondiana, né? Então era uma das 30 satrápias, né? E que conjugava que fazia parte deste grande império que depois vai ser conquistado por Alexandre o Grande. Eram cidades-estados, como o mesmo conceito que nós temos na Grécia, com Atenas, Espartas, né? Samarcanda, Bukhara, eram cidades-estados, né? Elas não estavam unificadas, mas tinham relações entre si, né? E aqui nós temos o Amudária e temos um rio, que é o Zerafshan, né? Que ele vai ser nas margens dele que vão se desenvolver essas duas cidades. Então, o reino de Sogdiana, e nós tivemos o privilégio, nós que viajamos para a Ásia Central, para o Uzbequistão, ver resquícios deste antigo reino de Sogdiana, que eu vou mostrar para vocês. Alexandre o Grande conquista no século em 330 o Império grande parte do Império Persa, inclusive o reino de Sogdiana vai fazer parte do Império de Alexandre o Grande. Inclusive, ele casa com a princesa Roxana, que vai conceber Alexandre IV. Aqui nós temos as ruínas de Samarcanda, no período sondiano. Em função dessa posição estratégica, ela foi uma das mais importantes cidades, tanto do Império Persa e depois do Império de Alexandre. Aqui nas escavações do sítio arqueológico Afrosiabe, encontra-se vestígios de um antigo assentamento que existiu de século VII a.C. até século XIII depois de Cristo, ou seja, por 2000 anos. E aqui que a gente vai mostrar para vocês um painel, né, que representa essa importância de Sogdiana. Então, esse foi um grande achado arqueológico, né, que recupera a Sogdiana da antiguidade, né, aqui para nós podermos apreciar em pleno século XXI. O Museu Afrosiabe, aqui em Samarcanda, que remonta ao período do reino Sogdiano, que floresceu durante 1000 anos na região de Transoxiana. E é bárbaro. Olhem só a riqueza. Aqui mostra cenas de caça com os elefantes, com as suas utensílios, com essas armas de caça. E esse é o grande painel do embaixador. Então, mostrava quão importante era esse reino, que tinha relações com a China, tinha relações com os outros povos persas, e a gente vê aqui nessa riqueza de detalhes, né? A gente verifica aqui nessa riqueza de detalhes dos personagens que compõem essa história. Isso que é o bacana da gente poder viajar e conferir in loco esses comprovações dessas, esse legado pictório, artístico e cultural, né, de um povo que uma cultura que existiu por quase 1000 anos, que é a cultura sondiana, que estava centrada nessa Samarcanda que nós exploramos.
que a gente vê uma estatueta de cerâmica chinesa da dinastia Tang, onde mostra um comerciante sondiano montado em camelo bactriano. E essas cidades, elas desempenharam um papel importante como entreposto da antiga Rota da Seda desde a antiguidade até a tomada de Constantinopla em 1453 pelos turcos, onde o eixo terrestre deixe de ser importante a partir do momento que, com as grandes navegações, nós vamos ter o caminho marítimo, né, ligando os mercados orientais e ocidentais, né? E daí, lentamente, ela vai perdendo a Rota da Seda, que era o grande canal comercial, vai perdendo sua importância. Nós vamos ter um revival da cultura persa com o Império Sassânida, do século III ao século VII depois de Cristo, o último império persa pré-islâmico, e foi uma das principais potências da Ásia Ocidental por 4 séculos. Essa disputa entre o Império Bizantino cristão e o Sassânida, vamos ter o enfraquecimento dos dois, o zoroastrismo sassânida, o cristianismo, que vai surgir uma nova força, que é o Maomé, né, a partir dos desertos, das areias do Saara, e já no Califado Omíade, quando se estendeu no século VIII, desde a Península Ibérica até o rio Indus, né, nós vamos levar a conquista do reino de Sondiana, e com isso leva ao fim essa cultura, pois vão perder a língua, que era uma língua persa, e sua própria cultura com a islamização. Nós, quando agora visitamos o Uzbequistão, e desde o século VIII, nós iríamos perceber essa mudança, né, entre a matriz cultural persa, sondiana, né, e a islâmica que vai se seguir, né. Nós vamos ter um primeiro império que, quando a gente estiver em Bukhara, a gente vai falar e observar, que foi o Império Samânidas, que vai do século IX até a entrada do primeiro milênio. Ele estava centrado aqui em Transoxiana e abrangia desde o Afeganistão até grande parte da Ásia Central. Ele resgata o legado do Império Sassânida, compondo uma cultura turco-persa, né? E vai promover as artes, ciência e literatura, atrai intelectuais como Fedorsky, que é considerado o pai da língua persa, Avicena, fazendo Bukhara rivalizar com Bagdá como os grandes centros islâmicos do primeiro milênio. Eles vão reviver a língua e a cultura persa, combinando com o árabe na área de ciência e tecnologia. Então, vai dar um respiro, né? Então, um resgate da cultura sogdiana nessa primeira dinastia islâmica. Em Samarcanda, nós vamos visitar o mausoléu dos Samânidas, construído nesse final do século IX até meados do século X, como tumba para o emir samânida Ismael Samani, uma das últimas dinastias persas que governaram na Ásia Central. É muito interessante porque as formas que vocês estão vendo, os desenhos geométricos, eles remetem à cultura zoroastra, o círculo, que é a eternidade, né? E ele só vai ser preservado como durante a tomada de Gengis Khan no século XIII, porque ele estava encoberto por lama. Então, ele vai ser resgatado no início do século XX, em 1934. Então, aqui combina motivos zoroastrismos da cultura sogdiana e sassânidas nativas, bem como motivos islâmicos introduzidos da Arábia e da Pérsia. Que bárbaro, né? E essa pureza do tijolo, né, faz ressaltar as formas. Então, com a introdução do Islã, nós vamos ter vários
figuras importantes que vão ser os marcos na religiosidade de então. Um deles é Kushan ibn Abbas, que ele vai introduzir o Islã na Ásia Central. E aqui nós temos em Samarcanda, né, a necrópole de Zinda, onde tem não só o mausoléu de Kusani em Abbas, mas também dos que o sucederam. Olha só a riqueza de detalhes, né? Quem já esteve no Irã, na Pérsia, né, identifica, né, toda essa arte decorativa, né, onde nós temos elementos geométricos, escritas do Alcorão, e a composição de cores, né? Então, não se tem a representação de figuras humanas, que é impedido pelo Islã, né? Então nós temos essa grande combinação de cores e formas que faz com que tenha tanta harmonia e esteticamente agradável. Aqui nós vemos mosaicos, né? Onde cada pedaço, né? Cada uma dessas peças multicoloridas vão compor em harmonia esses painéis. E é isso que a gente vê ao longo dessa viagem pela Ásia Central, pelo Uzbequistão em especial, né? É a riqueza dos detalhes da arte islâmica com influência persa, né? E a majestosidade das suas composições, dos seus complexos arquitetônicos, mas é na beleza dos detalhes que é o que mais me encanta e sempre me impressionou nas obras que nós vamos visitar em Samarcand e Bukhara. Depois nós vamos ter um avanço de uma outra família de turca, que são os turcos seljúdicos, que vão anteceder os mongóis que vêm logo em seguida. E na nossa região, nós vamos ter uma dinastia independente, que são os Caraquinides, que estão ligados prestam vassalagens, né, ao Império Seljúdico. A capital do Seljúdicos é Isfahan, e nós temos aqui à nossa direita, né, no amarelo claro, a região dos Caraquinides, que nós vamos ver a Torre de Kalyan em Bukhara, né? Um grande resquício desse período, que foi um período que floresceu muito as artes, né? Então, você sabe, sempre quando, em momentos que se faz parte de um grande império, né, vai ter uma estabilidade de fronteiras, vai proporcionar o comércio e, com isso, as trocas comerciais e também artísticas. É um período de reflorescer da arte, da literatura e ciência persa, com seu maior destaque, né, Omar Khayyam. Vamos ter um corte nessa trajetória, né, onde vamos ter terra arrasada, né, com Gengis Khan, que vindo das estepes da Mongólia, ele vai conquistar todo o mundo oriental de então, né? Desde da China, onde o Kublai Khan, o seu neto, vai governar, seguindo para toda a antiga Mesopotâmia, Ásia Central, chegando às portas da Europa. E Gengis Khan mandou uma delegação para Bukhara, né, uma delegação diplomática, e o líder, o emir de Bukhara, com menos diplomacia, ele manda as cabeças de volta, né? Em represália, Gengis Khan, com um exército de 200 mil homens, ele arrasa Samarcanda, Bukhara, Cabul. Né? Então, o que existia até então vai retomar e vai se recriar
a partir do zero, né? Mas, por outro lado, nós vamos ter uma nova paz mongólica, e dessa terra arrasada, a Ásia Central retoma sua posição na importância da Rota da Seda, né, e com isso vai crescer e enriquecer novamente. É dessa época, na geração seguinte de Gengis Khan, que nós temos o grande viajante Marco Polo na corte de Kublai Khan em Beijing. E a gente tem as viagens dele, que passou por Samarcanda, que ele viajou de 1271 a 1295. E se a gente fala em ressurgimento, né, de um líder local e das obras que nós vamos ver, nós não podemos deixar de falar em Tamerlão. Foi o último dos grandes conquistadores nômades da Ásia Central. Ele tinha origem turco-mongol, ele se dizia descendente de Gengis Khan, né? Então nós já estamos no século XIV, né? 150 anos depois que Gengis Khan arrasa Samarcand, vai ser ali que o Tamerlão decide construir a sua nova capital. E ele, a partir de Samarcand, ele vai ter um império que vai se estender até as fronteiras com o Império Otomano. Ele enfrentou os mamelucos no Egito, o sultão otomano, e conquistou toda a Ásia Central. Então, Tamerlão, ele tem a potência de um Gengis Khan um século e meio depois. Então, ele tinha também conceitos de usar o terror para facilitar suas conquistas, ou seja, na primeira cidade que ele não deixava viva a alma, a seguinte se rendia, e com isso ele foi conquistando todo o seu império. O Registã é a alma, o coração da capital de Tamerlão. Timur, no século XIV, desenvolveu um império que se estendia da Anatólia até a Índia e trouxe de todos esses territórios conquistados intelectuais, matemáticos, poetas e artesãos que vão construir esta maravilha que é o Registã, a praça central de Samarcand, a capital do Império Timuríade, que está aqui para nosso deleite. E você pode observar pelos detalhes que se ressalta os elementos persas, o refinamento persa nos elementos decorativos. Lindo, não? Então, aqui alguns cortes, né, nesse complexo, onde nós temos 3 medressas, e uma das medressas, e cada uma das medressas tem sua mesquita. A grande parte dessas obras, elas foram restauradas no período soviético, nos anos 20 do século XX. E seguindo nesse marco, depois de Timur, que vai ser o seu grande conquista, que vai colocar Samarcanda no mapa. Depois nós vamos ter, no século XVII, o período dos Safavídeos, né, que vão governar em Bukhara. E chegando no século XIX, nós vamos ter a grande disputa entre o chamado Grande Jogo entre o Império Russo e o Império Britânico. E nessa disputa entre as superpotências vai estar a conquista da Ásia Central, onde os russos buscavam ter uma fronteira natural que
os separasse do Império Britânico, que já tinha conquistado todo o subcontinente indiano. E em 20 anos, Alexandre II vai conquistar grande parte da Ásia Central, né? Então, nós vamos ter, inicialmente, vamos ter 50 anos da Ásia Central sob o jugo czarista. Em 1917, nós temos a queda de Nicolau II e a Revolução Bolchevique, né? E daí, nos próximos 70 anos, né, nós vamos ter, então, a Ásia Central fazendo parte da União Soviética, inicialmente como províncias, depois, finalmente, como repúblicas de fato. Então, aqui nós temos a União Soviética com as repúblicas do Cazaquistão, repúblicas socialistas soviéticas do Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão, que é o tema dessa noite. E com o desmembramento no final do século XX da União Soviética, nós vemos a criação, em 1991, das jovens países, né? Então, o Cazaquistão, Quirguistão, Turquemenistão, Tajiquistão e Uzbequistão viram repúblicas independentes, ainda dentro da CIS, que tem uma ligação econômica com a Rússia, né? E como a gente viu nas últimas apresentações, hoje em dia, cada vez mais próximas da China. Então, aqui nós temos a Commonwealth, né, dos independentes. Na época, a Ucrânia fazia parte, depois saiu, e temos o conflito que vocês conhecem bem. E aqui o nosso Uzbequistão, que a gente vai mostrar agora cada uma das suas cidades, tendo percorrido a sua história, vamos mostrar as suas highlights. Então, nós começamos em Tashkent, que é a capital, fomos para Samarcanda, Bukhara e, finalmente, em Riva. Bem-vindos a Samarkand. Em 2022, algumas semanas antes de nós chegarmos, teve uma comitiva que abriu os serviços esperando o Grand Tour Trip Travel Ásia Central, né, que foi encontro da Organização de Xangai, né, que reúne a China, os países da Ásia Central, a Rússia. Então, tivemos o Putin e o líder chinês em Samarcanda algumas semanas antes de nós chegarmos. E aqui, já mostrei para vocês Samarcanda de dia, eu queria mostrar para vocês a beleza do Registão, a praça central de Samarcanda à noite. Tá aqui. Então aqui nós temos no Registão Changing Colors, Sound and Lumière. Duas medressas, que são escolas corânicas, uma mesquita, The Golden Mosque, na praça Registão, em Samarcand, a capital do Império Timuríade, que Tamerlão constrói e conquista no final do século XIV até os inícios do século XV, estendendo desde a Anatólia até o subcontinente indiano. Então, para quem quer conhecer Tamerlão, aqui está a nossa figura, né, na praça ali em frente aos letreiros de Samarcanda 2022. Ele é oriundo de uma família de pastores, agregou em torno de si diversas tribos, e graças à sua competência militar, a sua astúcia e carisma, e ele vai liderar, então, as suas tropas e vão conquistar
grande parte da Ásia de então. Né? De 1370 até sua morte em 1404, ou seja, em 34 anos, Tamerlão expandiu seus domínios sobre a Mesopotâmia, o Cáucaso, a Anatólia e até a Índia. Ele vai fazer de Samarcanda sua capital e ele vai trazer os melhores artesãos e intelectuais do seu vasto império. Então, Tamerlão tem esse paradoxo. De um lado, ele é visto como sanguinário e destruidor, né? E, por outro, visto como um grande construtor e amante das artes e buscando sempre conhecimento, né? Então, é essa combinação que faz com que não seja um líder simplista de apresentar, né? E a beleza aqui do Registan é um grande exemplo disso, né? Então, a capacidade de observar na Pérsia seus grandes elementos e trazer para a sua nova capital os artesãos que vão construir, né, a medresa de Lubeck, Shirdor e Tewkapore. Então, ao longo de 3 séculos, vão ser construídas, né? Então, no período do seu neto, o Lubeck, né, constrói a medresa, né, e depois vão ser ampliadas ao longo dos séculos. Esse paradoxo, né, entre o florescimento das artes e também o período das barbáries, né? Mas para nós, né, que estamos estudando os povos turcos, ele foi o último grande conquistador, né, da Ásia Central. A gente pode passar o dia no Registan, desde a manhã até a noite, conforme a luz vai mudando, a projeção do sol, né, para a gente poder apreciar cada uma dessas medresas, né? Em cada uma dessas medresas, os seus detalhes. Medresa é uma escola alcorânica, né? É tipo um seminário, né, dentro do cristianismo, e aqui eram as celas, cada uma dessas unidades era a unidade onde moravam os estudantes, os professores, né, e tinham, né, onde estudavam a filosofia, as artes, teologia, né, na época de Lubeck, o ensino era misto, tinha o estudo das ciências, né, matemática, astrologia, né? Então foi um período extremamente florescente na Ásia Central. Samarcanda, do período sondiano, né, ela foi conquistada por Alexandre, depois foi capital de sucessivos impérios, arrasado pelos mongóis, como a gente falou, teve seu apogeu com Tamerlão, e que devolve o antigo esplendor da cidade, né? O complexo arquitetônico islâmico vai ter o Ivan, que é onde é a parte da oração, os domos, as minaretes, tudo ricamente decorado. Samarcanda, Registran, era o centro da vida pública, né? E que vai ser restaurado em 1920, no período soviético. E muito legal de viajar é interagir, e ao longo aqui da minha apresentação eu compartilho com vocês várias dessas cenas onde a gente vê o povo local e aqui as mulheres com as suas melhores roupas, né, visitando um centro artístico histórico, né, como religioso. A Sandra com as suas amigas, um casamento, né? Então a noiva, né, fazendo as suas fotos antes para deixar registrado. As vestimentas, então, além da função religiosa, eles utilizam muito dos espaços, como isso é um local extremamente favorece o contato com os estrangeiros, né? Nós tinha várias lojinhas, né, nas medresas, né? E o pessoal se abasteceu aí dos panos. E
mostrar para vocês como que as mulheres coordenam, né? Essa aqui era uma das mulheres que me vendeu uns panos, as atividades na loja e cuidando da criança. Uma casa Tajik, Cazaquistão, and the baby. Então eles atam a criança, né? E vão embalando o berço enquanto ela se dedica às outras tarefas, né? Então, toda a beleza que a gente vê por fora, a gente vê também por dentro, a riqueza dos tetos, dos detalhes, né? E aqui a nossa zona do bazar. Estamos aqui na parte do bazar, dentro da mesquita dourada em Samarcand. E próximo do Registã, a gente pode caminhar até lá, nós temos a mesquita de Bibi Hanim, que era uma das esposas de Tamerlão, e ele queria que fosse a mais alta, a maior, né? E a técnica não ajudou as ambições, né? E ela acaba entrando em colapso. Também se diz que o arquiteto estava demorando para concluir a obra, porque ele era encantado com a Bibi Hanim, e que ela só terminaria quando recebesse um beijo, né? E recebe esse beijo, e o Tamerlão fica sabendo, e terminou aí a história e a vida do nosso arquiteto. Mas a cúpula é maravilhosa, essa combinação dos ladrilhos azuis esverdeados com o céu azul faz com que seja tão impactante. Então, aqui a gente vê na época de Tamerlão, né, ou do seu filho, o mausoléu de Bibi Hanum ao fundo, o grande bazar, que a gente teve o privilégio também de circular, onde, como na antiga Rota da Seda e atual, nós tínhamos as tâmaras, as frutas secas, todos os temperos, as especiarias, e de lá a gente segue para o Mausoléu Guremir, é um complexo arquitetônico, né, onde tem as tumbas de Tamerlão, dos seus filhos e do seu neto, que é Ulugh. Então, ao longo de toda a nossa... Ao longo dos dias em Samarcand, cada visita nós éramos surpreendidos com a majestosidade, com a riqueza, com a beleza estética desses complexos. E aqui era de grande importância, porque era o mausoléu de Tamerlão, o grande construtor de Samarcand, que coloca Samarcand como no coração do seu império, que se estendia da Anatólia até a Índia. Então, olhe só a riqueza dos detalhes, a volumetria, os designs, né? Assim, é de uma beleza ímpar. E aqui a tumba dele. A tumba de Amur-Timur, o grande guerreiro e consultor do Império Timuríade, no final do século XIV, aqui em Samarcand, uma construção do período Shabanida, alguns séculos depois. Shabanida, isso que eu estava tentando me lembrar. Os Samanidas no século IX e os Shabanidas no século XVI. Então, aqui nós temos a tumba de Tamerlão. Com a morte de Tamerlão, em 1405, Samarcanda foi governada até 1449 pela sua dinastia, sendo o último direto, vai ser Ulugh, né, também enterrado aqui no seu mausoléu. Mas a história não termina por aí. Os descendentes deles seguem para Herat, no Afeganistão, depois chegam na Índia, e os moguls, Jehangir,
Aurangzeb, Babur, né, Akbar, né, todos os grandes imperadores mogul da Índia que constroem o Taj Mahal, o Jehangir, né, são descendentes de Tamerlão. Olha só essa riqueza do teto, assim, é impressionante. E ali, um mulherio caminhando, visitando as atrações da cidade, adorava uma foto. Olha isso aqui, bárbara, isso aqui, super expressiva, as nossas top models uzbecas. E o meu personagem predileto, se o Tamerlão, ele é um importante figura histórica por conquistar impérios, né, por construir Samarcand, o que eu tenho mais apreço é pelo neto dele, o Ulugh, né, então é a forma mais refinada, inteligente do avô. Ele foi um grande matemático e astrônomo. Esse é o período chamado renascentistas, né, com as medraças formando homens e mulheres em artes e ciências, e o clero islâmico conservador não vai aceitar essas mudanças, esse avanço, esse viés progressista de Lubeck, e ele acaba sendo assassinado pelo próprio filho, né, apoiado pelo clero conservador, né? Então nós temos aqui a morte, né, de Ulugh, né, mas que deixa esse seu legado, né, na área de ciências, né, e com seus descendentes no Império Mogul da Índia. A minha mãe é escultora, né? Eu tirei muitas fotos dessa escultura do Ulugh, além da beleza, também a gente estava lá em um momento a luz mágica do entardecer. E aqui, então, nós temos um museu, o Museu das Ciências, né, junto desse complexo astronômico, né, do Lubeck, onde ainda se tem essa peça, né, onde, com a incidência de luz, eles conseguem mensurar o espaço e o dia, e o Lubeck, a mensuração do ano era por segundos, não era exata, né, de tão preciso. E é isso aqui que a gente tem o privilégio de conferir em loco. As gurias agora no final da tarde. E um outro elemento importante que eu queria colocar para vocês, que é considerado o pai da cultura uzbeca, mas pelo menos da persa, né, é o Alisher Navoy, que inclusive é o nome do teatro em Tashkent. Poeta uzbeco, considerado o pai da literatura em turco, né, e ele vai padronizar, né? Então, da mesma maneira que nós temos Camões, Shakespeare, Dante Alighieri, o pai da língua uzbeca, né, é o Navoy. E daí vocês sabiam que existe um trem rápido, super confortável, que liga Tashkent com Samarcand e Bukhara? Vou mostrar para vocês aqui a chegada dele. Estamos aqui em Samarcand, esperando o Afrosiab, o trem Taurus espanhol, que vai nos levar até Bukhara. Em 1h30 de viagem, nós vamos percorrer quase 300 quilômetros. Então o Taurus ele faz 300 km por hora. Aqui, Afrosiab. Até mais, nos vemos em Bukhara. E vou mostrar para vocês Bukhara. Eu quase nunca mostro as casinhas para vocês, né? A gente sempre seleciona nos nossos Grand Tours as melhores opções, e sempre o melhor não quer dizer que seja mais caro, mas o que tenha caráter, né? Então, e nós ficamos num caravanserai
aqui em Buhara, no centro medieval histórico da cidade. Essa é a nossa casinha aqui em Buhara, um antigo caravansarai convertido em hotel. Muito legal. A gente bem no centro da cidade, no centro histórico medieval, junto à Torre de Calã, as mesquitas, para a gente sentir na Medieval Buhara. Adorei, todos adoramos ficar aí. E nós vamos para o centro do poder de Buhara, que é a fortaleza Arc, né, desde o século V depois de Cristo, né, até no século XX, né, era o centro do poder, residência oficial do emir de Buhara e palácio administrativo. Né? Então, uma cidade fortificada, né, a parte fortificada onde ficava o Han. Han é um título, né? Gengis Khan, né? Então, o Han de Bukhara era um canato, né? E tivemos o privilégio sempre de ter esse céu azul, temperaturas agradáveis, né? Que fez com que desfrutássemos muito, né, o nosso Grand Tour. Os uzbecos conquistam em 1510 os resquícios do Império de Timur, né, e transformam Bukhara em sua capital. Daí, Samarcanda começa a cair em esquecimento, né, e Bukhara vai crescer. O maior dos Hans Shaibanids é Abdullah II, que governou até 1598. Né, então, é responsável pela arquitetura atual da cidade antiga. Então, Bukhara é um corte do período Shabanid, né, do século XVI. Então, aqui nós temos a corte de Bukhara e, junto da corte, temos também as lojinhas, né? E, então, a Ásia Central como um todo, mas principalmente o Uzbequistão em específico, nos proporciona muitos recuerdos, né? Então, a gente veio com muito pano, cerâmica, boneco, instrumento musical, tapete, especiarias, né? Peças em bronze, né? Do Uzbequistão. Então, aqui a figura simpática do Nasharadin e marionetes. Que legal, hoje eu estava olhando a marionete que eu tinha aqui em casa, não me lembrava, foi exatamente essa que eu comprei. Que legal. E os jogos de cerâmica, os jacos de bronze. Então, é muito, muito legal em todos os sentidos essa viagem pela Ásia Central, né? Os aromas, os sabores, as cores, a arquitetura, a história, né? As joias e o pôr do sol. Maravilhoso. Antes do pôr do sol, a gente estava aqui na mesquita, numa hora das orações, então nós vemos todos os meios de locomoção, as bicicletas estacionadas, os homens indo para a reza e depois saindo. Estamos na mesquita das 40 colunas. Está terminando a reza das 4:30 da tarde, onde estão saindo os fiéis. Aqui em Bukhara, que já foi um centro religioso importante para o mundo islâmico, tanto no século X para os Chamanidas, quanto no XVI para os Shaibanidas. A simpatia das gurias. E, então, sim,
Samarcanda nós temos o Registã, que é o coração religioso de Samarcanda, do período de Timur e ampliado depois com o Lubeck e teve construções, inclusive, do período Shaibanid, quando o centro de poder já estava aqui em Buhara. Aqui na cidade nós temos o Poi Kalyan, né, que é o complexo arquitetônico e o coração religioso da cidade. E nós estamos algumas quadras, então toda hora a gente caminhava, pegar o Poi Kalyan, né, com a luz do amanhecer, do entardecer e da noite. Então, são 2 medressas e mais a torre. Vou mostrar para vocês. Entardecer em Buhara, em frente à mesquita Kalon, junto a minarete Kalon do período Karakenites, de 1127, com todo esse trabalho maravilhoso em alvenaria, e a escola corânica de Mir Ararab, que compõe o complexo Kalon aqui no centro de Buhara, uma cidade de 2.500 anos no Uzbequistão. E olha só o que é a beleza dessa torre. Conta a lenda, né, que Gengis Khan chegou em Buhara e mandou destruir tudo. E ele chegou e quando viu essa torre, ele levantou a cabeça e, ao levantar a cabeça, caiu o seu capacete. Daí ele disse, se essa torre tem a capacidade de fazer com que eu perca a cabeça ou coisa assim, né? Ela merece ficar. E então é a única obra, né, que não foi arrasada por Gengis Khan. Se eu falei Tamerlão, não é Tamerlão, é Gengis Khan, 1220. A minarete Kalyan tem 46 metros, foi construída em 1127, no período dos Karakenites, e ela é uma obra de arte em detalhes de alvenaria, com 14 formas decorativas diferentes ao longo da sua estrutura. Beto Conte, Grand Tour Ásia Central, em Buhara para você. Lindo, né, gente? Isso é uma das grandes maravilhas do mundo. Então, coloquei em destaque aqui para vocês verem, né, para entender que em cada nível tem um padrão, um pattern. E daí tem 14 diferentes da base até o topo. E essa minarete cercada da mesquita Kalyan, do século XII, e das medressas Mir Arab, do século XVI, e o Lubeck, do século XV. É difícil a gente dizer o que é mais bonito, Samarcanda ou Buhara. É que Buhara é um complexo, ainda mais por a gente ter ficado dentro. Nós estávamos aqui a uma quadra do bazar, né? A gente sentia totalmente período Shabanida, né? Nós estávamos no complexo. Aqui é saindo de casa, né? Tínhamos uma avenida e logo em seguida já era o bazar. Mariazinha e Marluce, Casal Grace, Terezinha. E olha só que legal o bazar. Do Kalyan Complex, em Buhara, a gente passa aqui pela região do bazar, com toda a sua rica artesania em cerâmica, em metais, em tecidos.
com suas joias orientais, seus chapéus. E seguindo, a gente chega para as mesquitas duplas e virando aqui, a gente já vai para nossa casinha aqui no coração da Old Bukhara, com suas miniaturas, os trabalhos maravilhosos, seus tecidos, Suzanne, que é um tipo de bordados. Essa é Bukhara, The Old Town. Muito, muito, muito agradável. As suas lojas. Aqui tem uma joalheria que a gente gostou muito. Loja de miniaturas. E aqui a joalheria, os trabalhos maravilhosos. Vamos ver quem está por aqui. Ó, quem está por aqui? Não, eu tô fotografando. Não acredito! Não, eu tô fotografando ele com ela. Maravilhoso. Olha só, não. E era Lísia e Ana Cristina. Então, esses eram nossos arredores aqui. E além das lojas de tapetes maravilhosas, né? Retomando a parte da história lá, antes dos Shaibanides, nós temos os Samanidas, né? Então, os exércitos muçulmanos vão sedimentar a religião islâmica na Ásia Central a partir do século VIII, e Bukhara passa a ser, com a dinastia persa dos Samanidas, no século IX, o centro mundial da cultura islâmica. 113 medressas, seria o equivalente a universidades, né, escolas do Alcorão, que abrigaram intelectuais como Avicena, o matemático Al-Biruni e o filósofo e escritor Omar Khayyam. Então, aqui, há 1000 anos atrás, né, nós tínhamos o centro do saber, né, em Bukhara. E eu achei bem interessante aqui, eles deixaram uma mesquita sem estar restaurado, para a gente entender como foi descoberto e todo o trabalho fantástico de recuperação e restauração que houve desde então. Uma das medressas de Bukhara, e esta ficou propositalmente não restaurada para mostrar como eram esses complexos antes de terem o restauro, seja no período soviético, né, com funções de resgate histórico, cultural, né, quanto após a independência, com intuito turístico de resgatar a glória passada. Então esse é muito legal para a gente ver como era no autêntico, né, e como foram os trabalhos normalmente bem feitos de restauração. E ali as Suzanes, que são os bordados aí tão legais. E, do outro lado, a parte restaurada. Então, dá para se perceber, né, o rico trabalho, né, onde eles reproduziram o que existia, seja em outras obras arquitetônicas, né, para ter os elementos decorativos exatamente correspondentes ao seu período. E uma outra parte de Bukhara que eu adoro muito é o Liab Haus, né? Então, é um espelho d'água com várias medressas, restaurantes, bares, está do lado do bairro judaico, né? Então, é muito, muito legal, né? Então, ali, no entorno desse lago, né, nós temos a medressa Kukeldash e Kanata, que essa era o ponto de encontro das Irmandades dos surfistas.
sufismo é uma linha espiritual dentro do Islã. É legal ver elas todas com os ladrilhos, né? Mas é muito bonito também nessas onde tu vê só o monocromático de como elas foram encontradas. Então, todo esse complexo, e por isso Buhara nos encantou tanto, porque ao longo é tombada pela Unesco, Patrimônio Histórico, e ela é um conjunto onde a gente se sente mesmo parte desse cenário. As minhas lojinhas, aqui é uma das minhas lojinhas prediletas, aqui na frente. E daí a gente foi assistir um show. Então, ia dentro de um caravansarai. Caravansarai são essas antigas os estalagens que existiam ao longo da Rota da Seda, né, onde se trocavam os animais, se abastecia, se vendia seus produtos, se compravam, né? Então, porque são entrepostos ao longo da Rota da Seda. E vocês já ouviram falar do plov? Eu vou mostrar para vocês como se prepara. Anotem ali para a receita. Estamos aqui numa cozinha uzbeca, em Buhara, onde está sendo preparado o plov, o prato nacional do país, que é a base de arroz, carne, cebola e cenoura com azeite de algodão. Uma delícia. E nos arredores de Buhara, continuamos com outras atrações, como o Mausoléu Bahauddin Naqshbandi, do século XVI até o século XIX, então pega todo esse período Shaibanite, e também, novamente, um personagem religioso importante para os uzbecos. E aqui a gente viu toda a religiosidade, tinha os cânticos, né? Tocante, muito tocante. E se vê que é um lugar local, nativo, né? Então, vocês que já viajaram o mundo inteiro sabem como é legal chegar em regiões onde ainda tem poucos turistas, né? Então, a maior parte do tempo, a gente não tinha interface com outros turistas e, com isso, podia interagir mais, né? E observar a população local. Esse é o Palácio Sitorai Mokhikosha, antiga residência de verão do Emir de Bukhara. Então, internamente, a gente vê toda os utensílios, a decoração, né? Então, para se ter uma ideia de como viviam os emires da região. E outro mausoléu muito interessante que nós tivemos a oportunidade de visitar é o mausoléu Shorbarak, conhecido como a Cidade dos Mortos, há tumbas de mais de 1000 anos, né? Quando aí tínhamos uma pequena comunidade de derviches. Ali também nós chegamos numa hora da chamada das orações, que foi muito bonito. Estamos aqui na necrópole dos Chaibanides, uma das dinastias que governou em Bukhara no século XVI e XVII, no coração da Ásia Central. Perto do mundo, Grand Tour Trip Travel Ásia Central para você. Isso foi filmagem de Marishi Krivorushka. E do Shor Menor, a gente segue para Riva. E essa aqui é a nossa casinha. Estamos aqui no Uzbequistão, em Riva, o antigo Kanato no norte do país, famoso na Rota da Seda. E essa repaginação
de um caravansarai, como era na época das caravanas, foi a nossa casinha por esses dias. Bom dia, Beto Conte, Grand Tour Ásia Central para você. Bem repaginado, né? Mas, seguindo, quando a gente chega na parte antiga de Riva, daí nós não temos nada de repaginação, nós temos a Riva como ela era nos séculos e séculos, né? Então, se entra, né, tem uma parte fortificada, que é o Cunha Arc, né, construído no século XVII por Arancã, né, para abrigar os líderes, né, os Han, né, a sua família e seus dignatários. Então, era o Kanato, a gente já viu, tem Kanato e Emirato, né? Então, o Bukhara já foi um Kanato, depois virou um Emirato. E aqui nós estamos no Kanato de Riva. Então, todo fortificado, também patrimônio da humanidade pela Unesco, foi o primeiro entre as cidades uzbecas, né, a receber essa denominação. Então, no intramuros, né, é protegido pelo ISFAN, equivalente ao ISFAN, né, é tomado pela Unesco, então não pode ter alterações, né, e a gente se sente como se estivesse na Rota da Seda, inclusive com os camelos fazendo sua longa caravana, né, entre as diferentes cidades, levando os produtos, a seda, né? E aqui nós, entrando por uma das 4 portas de Riva, nós vamos desvendar essa cidade mágica para vocês. Tem até pequenos hotéis ali dentro, que é possível ficar. Então, tem várias minaretes, medressas, mesquitas, né, mausoléus, que faz com que seja um grande complexo artístico, religioso, um verdadeiro museu a céu aberto. Estamos aqui na cidade de Riva, capital do Khorasan, uma antiga cidade da Rota da Seda, que floresceu no século XVI e XVII com o comércio de escravos, capturados das tribos turcomanas e de russos. Essa cidade, toda em adobe, fortificada, engloba 19 medressas e uma dúzia de mesquitas. Estamos agora ouvindo a chamada da oração das 4h30 da tarde, uma das 5 orações do dia dentro do mundo islâmico. Cidade de Riva, no norte do Uzbequistão, patrimônio da humanidade pela Unesco. Beto Conte, Grand Tour Ásia Central para você. Hein, gente, agora vocês estão mais confusos, né? Qual que é mais linda? Samarcanda, Bukhara ou Riva? A Marisha gosta mais de Riva, eu acho. Eu de Bukhara, né? Então, mas todas as 3 têm que serem visitadas, né? E temos o Rejistão em Samarcanda, o Poliacan em Bukhara. Aqui nós temos Intikala, né, que é o intramuros medieval de Riva. Caminhando pela Ancient City of Riva, eu encontrei aqui um núcleo de belas senhoras. Boa tarde, tudo bem? Bom dia. Oi, Renate. Bom dia. Tudo tranquilo? Olha que lindo set, então, aqui as 2 cariocas e uma gaúcha. E com a torre ao fundo. Então, foi a capital do Kanato, né, que se manteve independente até ser conquistado pelos russos, né, no final do século XIX. Então, eles captavam escravos,
turcomanos e vendia para os russos, e foi a primeira das cidades que vai ser conquistada dentro desse grande jogo diplomático entre russos, czaristas, né, e os britânicos. Então tem vários livros sobre esse The Great Game, que eles mandavam como se fosse peregrinos, expedicionários, né? Então militares disfarçados de peregrinos ou comerciantes, né, para conhecer essas cidades perdidas no meio da Ásia Central, para ver seus pontos fracos, seus pontos fortes, onde fazer possibilidades de fazer acordos, né? E com isso, ao longo da primeira metade do século XIX, nós temos os grandes exploradores e aventureiros britânicos e russos, né, que vão percorrer as cidades. Muitos deles não voltam, acabam sendo desmascarados e considerados espiões, como de fato eram, e acabam cabeças cortadas, né? Mas vai ser através desses viajantes destemidos do século XIX, da primeira metade do século XIX, que daí os russos vão ter informações suficientes para avançar na sua campanha militar, que vai levar de 1860 a 1880, conquista de toda a Ásia Central. E Riva é uma peça dentro desse tabuleiro de xadrez. Pedindo de Riva, a antiga capital do Kanato de Khorezm, no norte do Uzbequistão, que já foi uma cidade importante na antiguidade. Okay, thank you very much. And has been restored, né, como um grande monumento a céu aberto, né, resgatando todo o seu passado mais recente, né, dessas construções do século XVI e XVII, e agora no século XXI, né, incorporado ao circuito turístico, com muitas lojas. Então temos 50 prédios históricos entre medresas, mesquitas e mausoléus. E essa aqui, que teria programado para ser a maior minarete, que foi parada na metade. Estamos em Riva, no Uzbequistão. Você sabe por que foi parada pela metade? Porque o Khan se deu conta que do topo da minarete tinha vista para o seu harém, né? Então ele disse, vamos parar com essa bobagem, não quero que tenha um ponto de vista lá de cima, né? Então essa é uma das histórias que se conta. Essa é a cauta menor, um elemento fácil de a gente identificar na cidade, e essa é o minarete Islam Khoja. Então, com esses duas, né, a gente consegue sempre se localizar. Nos Haredim, né, é uma figura folclórica, né, que tem várias contos, né, desse período da Rota da Seda. Então é uma figura popular, né, da literatura, e aqui temos a estátua dedicada a ele. Então, e é muito cênico, fotogênico, cênico, né? Então Riva é essa cidade que a todos encanta. Olha que legal essas aqui, para quem, né, quer ficar dentro de Riva, tem essas pequenas pousadas também. E vamos ver as lojinhas? Muito legal como Riva se reinventou, revitalizou através da arte, da artesania. Então aqui a gente vê as gurias tricotando. Hello! Hello!
E então uma cidade com 50 monumentos históricos, entre mesquitas, medresas, mausoléus, e a população nativa, né, trabalhando com artesania e os produtos têxteis, cerâmicos, que faz de Riva uma cidade viva. Oi, olha só que bacana que é Riva. Eu adoro essa cidade. Em 25 anos ficou ainda melhor. E a população local se beneficiando com a ampliação do turismo. É uma grande cidade-museu a céu aberto. Riva, no Uzbequistão. Aqui as Suzanes, que é as embroideries. Os nossos bonequinhos, os músicos, as marionetes, cerâmica, pintura, os chapéus. E até um casamento a gente viu lá. É ótimo, né? Eu acho muito legal as cenas de rua das gurias. Estamos aqui caminhando pelas ruelas de Riva, uma cidade de 2.500 anos, contemporânea com o Império Aquemenida e Songdiano, e depois vai ter seu apogeu no século XVI, XVII, como um grande centro de comercialização de escravos. Nós estamos no norte do Cazaquistão, na cidade de Riva, na fronteira com o Turkmenistão. Olhem só a beleza dessa cidade, que tem 19 medresas e uma dúzia de mesquitas. E olha que legal esse mausoléu. O mausoléu de Pavlan Mahmud, talentoso poeta e sábio filósofo do século XIV. E que legal ter um mausoléu para um poeta, para a literatura, para a delicadeza, né? E olha que lindo que ele é por dentro. Estamos aqui no mausoléu de um santo do Islã do século XIII, aqui na cidade de Riva, onde temos 50 prédios. As gurias saindo depois da reza. Olha que lindo, né? Desculpe se eu repito muitas imagens, é que eu sou encantado, eu tenho que registrar e compartilhar aqui com vocês. E de Riva, a gente voltou para Tashkent, de onde a gente retornou via Istambul para o Brasil. Então, eu queria fazer um contraponto, né, do Uzbequistão, das cidades milenares, né, do passado, para o momento presente, né? Então, o grande finale do nosso Grand Tour, Trip Travel Central, foi um concerto super virtuoso em Tashkent, a capital do Uzbequistão. O pianista russo Denis Batsuev abriu com Sergei Rachmaninov,
Piano Concerto número 2, seguido de Rhapsody in Blue, de Gershwin, fechando com Peer Gynt Suite, de Grieg, adaptada para o jazz. Espetacular. Fluindo do suave ao vigoroso, sempre melodioso. E com isso, eu termino a nossa apresentação. Opa! Que espetáculo, hein, gente? Com isso, eu termino a terceira apresentação de Ásia Central dessa temporada, onde a gente viajou pelo Cazaquistão, Quirguistão e Uzbequistão. E em abril a gente retoma com a viagem que eu acabo de fazer com a minha filha Helena, pelas ilhas do Caribe, apresentando no dia 3 de abril Barbados, Santa Lúcia e Dominica. E no dia 8, Trinidad, Tobago, Granada e São Vicente. E no dia 5 de junho, Antigua, São Kitts e Nevis. Então, para quem está entrando pela primeira vez, é só mandar uma mensagem aqui por WhatsApp que eu coloco vocês dentro para receber a nossa programação. E tanto essa apresentação quanto todas as demais, elas estão no nosso canal no YouTube, Trip Travel Tour. E agradecemos a sua companhia e desculpa os problemas que tivemos técnicos logo no início. E agora estou aqui para falar com vocês e esclarecer qualquer dúvida. O que vocês acharam? Isabel Loss, o que tu achou dessa viagem? Agora deu. Fiquei muito triste de não ter ido. Maravilha, mas valeu ter assistido aqui hoje. Muito obrigado por estar conosco hoje, para assistir com a gente, né? Não, valeu. Mas e esse espetáculo musical foi fantástico. Não sei se os Graças contaram para vocês. Foi assim... Sim, comentário. Muito, muito legal. Porque com a guerra, né, os russos não têm onde se apresentar, né? Então a gente tinha apresentações assim, de altíssima qualidade, né, nos países vizinhos. Casal Saft, o que tu queres, do que tu te lembras da viagem, o que mais te marcou em rever hoje com a gente? Tu tinhas razão, Beto, sobre uma coisa. O Uzbequistão é a cereja do bolo. Dos 3 países, realmente é impressionante. Jamais pensei, aos meus 81 anos, Querido, que eu chegaria a ter essa oportunidade de ver a Ásia Central dessa maneira. Foi uma viagem fora do comum, fora de série, superou qualquer tipo de expectativa que pudesse ter. Realmente foi impressionante.
E aquele show do piano que nós pegamos lá, ainda naquela, com o russo, aquele, cara fora do comum, espetacular. Eu jamais tinha visto um pianista ser tão vibrante, atuante em cima de um piano como aquele cara. Foi coisa assim, porque tu viste ali no vídeo, ele chega a saltar em cima do piano. Impressionante. Muito, muito legal. Foi assim, bárbaro. Marisha, o que tu nos diz do Uzbequistão? E qual que é a tua cidade predileta das três? Eu gostei de todas, mas eu acho que Riva eu achei mais legal em função... Parecia que eu estava entrando numa maquete. Bem isso. Né? Parecia cena de filme. Eu até uma hora perguntei, eu disse, isso aqui não deve ser verdade. Não, e daí o rapaz lá disse, não, é isso mesmo. Mas eu amei, tá? Acho que é uma cidade maravilhosa. É que lembra que nós dividimos o grupo, né? Na última noite, tu foste para a apresentação e eu fui conhecer as estações de metrô. Então é lindíssima. Eu amei a cidade. Que legal. Vale muito, vale muito. Quem não foi tem que ir ao Uzbequistão. E realmente é a cereja do bolo. Como disse o Talos, é a mais bonita de todas, né? O país é o mais bonito de todos. Não, agora revendo as fotos, gente, todas elas, as obras em Samarcanda, o coração lá em Bukhara. Bukhara, para mim, foi mais prazeroso, porque era o mais que a gente sentia como parte da história ali, né? Porque nós ficamos dentro, né? Eu acho, da cidade. Foi a experiência de Damasco, quando a gente ficou em Damasco dentro também. No Intramuros, né? Muito legal. Então, os Graça conseguiram entrar? Eu acho que sim, pelo menos estão aqui. Estou vendo aí, não sei se quer ligar o... Ok. Oi. Conseguiu entrar? Nós estamos com o telefone. Só celular. Estou vendo um pouquinho, mas tindo, Marisha, muito... Não. Tá. Não, é que eu dizia que a gente não conseguiu entrar direito aqui, mas curtindo bastante essa coisa maravilhosa, essa viagem maravilhosa. E eu queria dizer que Samarcanda era uma fantasia, uma aspiração antiga da gente. Não é? A gente tinha até uma vez sugerido. É maravilhoso. Mas é difícil dizer o que foi melhor. É difícil dizer mesmo. Muito, muito maravilhoso tudo. Maravilhoso. Adorei. Uma das coisas mais lindas da vida. Que legal. E faltou aquela tua foto, né? O Beto e os Roquetes. Tu não colocou aquela foto? Não estava, não. Foi com o celular e acabei não colocando. Foi a minha, eu disse, e a foto do Beto e os seus Roquetes, hein, Graça? Não colocou ali. Pessoal, então, desculpa novamente ali os problemas técnicos, né? Eu acho que o que o Graça comentou deve ter tido um upgrade do Zoom e alguma das facilities a gente tem que ajustar. Eu acho que sim, porque o meu tá muito estranho. Então, muito obrigado, uma boa semana a todos e nos vemos em abril. Tchau!